Agora já foi. Tá certo. Boa tarde, boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos a essa live promovida diretamente de Belo Horizonte pela Insert e com apoio e presença especial da Live Mind de São Paulo. Provavelmente a maior parte das pessoas que estão nos assistindo aqui conhece a mim, Flávio Zanota, ou ao Leandro Martins, e é um prazer aqui recebê-los. Nós estamos aqui no Raja Valley, onde fica a Insert. A Insert é a nossa empresa de treinamentos voltada ao mundo empresarial, e o Raja Valley é um ambiente de inovação e negócios. De São Paulo estão conosco aqui, o Luiz Carlos Frederico, Fred para os íntimos, e o Flávio Endo. Para os íntimos também, né? Que é fundador da Live Mind. Claro que sempre tem algum delay, né? Alguma coisa acontece, mas estamos aqui de novo no ar. Então, pessoal, tá te ouvindo ok. Bem. A Live Mind, que eu falei brevemente aqui, a empresa do Fred e do Flávio, é pioneira no Brasil na aplicação de uma metodologia chamada 3 Princípios, que é aplicada em vários âmbitos da experiência humana, geralmente na resolução de problemas ou comportamentos indesejáveis das pessoas. Procrastinação, que é o nosso tema, ou seja, o adiamento das tarefas, é algo que está presente nas empresas e nas pessoas. Você adiar até a última hora para concluir algo é um hábito muito, mas muito comum. Quem não tem esse hábito pode não pensar que ele é tão comum assim, mas ele é. E muitas vezes ele gera frustração, ansiedade e, de acordo com estatísticas, perdas financeiras para organizações e pessoas. Em pesquisas recentes da Forbes, voltadas a profissionais, né, a resposta foi que 40% das pessoas já tiveram perdas financeiras, pessoais mesmo, né, na sua vida, em relação a procrastinar tarefas, sabe? Então, nesse momento de pandemia, de home office, de mudança de rotinas, de adaptação com o trabalho remoto, nós percebemos nos contatos com os nossos clientes e no dia a dia que o trabalho remoto é uma fonte também de distração, né? As quantidades de distrações que a gente tem no home office, né? O sofá, o café, a internet, o WhatsApp, que são coisas alheias ao trabalho, acabam ali concorrendo com a nossa atenção no alcance da mão. Se nós já temos uma tendência a procrastinar, a tendência é que isso aumente agora. Por isso que eu pergunto, então, aos nossos convidados aí, o que vocês acham, na experiência de vocês? Existe muita procrastinação de forma geral no local de trabalho? E existe mais agora? Leandro, com você. Beleza, Zanota. Bom, observando aí as várias empresas que eu já trabalhei e a que eu trabalho hoje, né? Eu entendo o seguinte, a procrastinação, ela é um nome novo, na minha opinião, né? É um nome mais recente, né? Que está sendo utilizado com mais frequência agora, mas ele já vem de muito antes, né? Já vem de muito tempo. Acho que ele é uma coisa que sempre existiu aí no mundo empresarial, né? Eu me lembro que na gestão de projetos, né? Quando eu fiz lá atrás, em 2001, foi uma das primeiras vezes que eu ouvi falar de um termo que se chama-se síndrome do estudante, né? A síndrome do estudante é aquela que diz o seguinte, né? O estudante ele tem muito tempo para estudar para uma prova, mas ele deixa para estudar talvez ali 1 hora, 2 horas antes da prova e o resultado nem sempre é satisfatório, né? Dessa forma, a gente vê que isso daí se estende também para o âmbito empresarial, para o âmbito profissional. Por quê? Porque se faz todo um planejamento, né? Às vezes um workbench ali, onde você tem tarefas em sequência, e as pessoas, elas fazem várias outras coisas, mas não faz aquilo que ela teria aquele tempo para planejar. E ela acaba sempre fazendo isso um pouquinho antes do prazo. E é uma coisa também que nem sempre é fácil de ser pega pelos gestores, né? Às vezes o gestor só identifica que foi feito isso em cima da hora por conta da má qualidade da tarefa. Então,
respondendo assim, objetivamente sua pergunta, né? Sim, tem muita procrastinação aí no ambiente de trabalho. Uma das mensagens que eu recebi durante a semana, e quando a gente estava divulgando, né, que ia ter esse bate-papo sobre esse assunto, eu achei muito interessante, que é o seguinte: a procrastinação para mim era uma forma de revolta, me disse a pessoa. Quando eu não queria fazer algo, eu dizia para o chefe que não tinha tempo. Era uma maneira de evitar o conflito. E teve outras também que eu recebi, né, falando que realmente a pessoa procrastinava, mas a ideia que dá é que ela não estava num estado mental assim muito agradável, ela estava desconfortável. Fred, vocês na Live Mind que lidam muito, né, com essa questão dos sentimentos e como nós lidamos com eles, né? Procrastinação, né, e angústia, a sensação de não estar sendo produtivo, né, a frustração, tem uma relação direta ou é algo que não tem relação em si? Bom, boa noite a Zanota e boa noite a todos, né? O que a gente percebe, Zanota, é o seguinte: a procrastinação, né, assim como todos esses sentimentos que você comentou aí, que não são muito confortáveis, né, eles acabam surgindo em nós quando a gente está num estado que é de mais turbulência mental, né? Quando a gente não está com clareza mental, né? Então, assim, quando a gente está com clareza mental, esse tipo de sentimento ruim acaba não surgindo na gente, né? Isso acaba surgindo quando a gente está numa situação, por exemplo, que a gente interpreta como estressante, né? Como angustiante ou acompanhada de uma ansiedade, né? Então, o que acaba acontecendo com as pessoas? Normalmente hoje não se presta muito atenção no bem-estar da pessoa em si, né? Tá certo que a gente vê por aí se utilizando diversos artifícios nas empresas, né? Para tentar a sala de descompressão, por exemplo, né? O próprio nome já implica que a pessoa vive sob compressão, né? Então, o que a gente percebe é que quando a pessoa está nesses estados mentais da compressão, por exemplo, surge nela esses sentimentos, né? Que inclusive pode ser um sentimento de procrastinação. E aí o que acaba acontecendo é que, como ela não está num estado mental de clareza, ela não sabe o que fazer, por exemplo, ela não consegue priorizar as atividades e muitas vezes acaba procrastinando as atividades, né? Do contrário, a hora que você tem um estado mental mais adequado, com mais clareza, o que acaba acontecendo é você não sente esse sentimento de procrastinação. Então, você simplesmente executa suas tarefas. Então, sim, existe muita procrastinação e eu acredito, assim, firmemente de que isso é uma implicação do estado mental da pessoa naquela circunstância. Eu imagino que, como nós somos um só, né? Eu estou no trabalho, a minha cabeça é a mesma de quando está na escola, que quando estou em casa. Manter um estado, como você falou, equilibrado deve ser um desafio, né? Eu vou fazer a minha... Respondendo a sua pergunta, né? Eu acho que justamente esse tópico que você trouxe agora é muito relevante. Por quê? A pergunta foi, existe muita procrastinação no local de trabalho? Eu percebo que sim, mas vamos um pouquinho além, igual você já foi agora. A procrastinação, ela acontece na escola, na faculdade, em tarefas de casa. Tarefas de casa como lavar a louça, lavar roupa, né? Essas tarefas, elas também, muitas pessoas vão procrastinando. A questão que fica mais evidente dentro do trabalho, né, da área profissional, é porque lá é mais medido, né? Tem formas de medir isso, tem formas de cobrar uma pessoa, né? Então, eu vejo que a procrastinação ela não é necessariamente somente linkada ou ligada, né, ao ambiente de trabalho, né? E sim como o Fred falou, a uma condição, a um estado mental que a pessoa se encontra, né?
Pessoas que estão mais fluídas, mais tranquilas, elas não procrastinam. Agora, a pessoa que está ali vivendo ou experimentando estresse, ansiedade, supostamente pressão, a gente vai explorar um pouquinho mais isso, acredito que hoje, porque a origem da pressão, como o Fred falou, né, compressão, muitas vezes é enxergado como algo exterior, né? Meu chefe me põe pressão, o trabalho me põe pressão, e aí a pessoa vai entrando nesse estado mental de menor clareza mental, onde a procrastinação pode ser um comportamento que aflora, não necessariamente algo que acontece para todos, não é necessariamente algo que acontece para todos, mas pode ser para algumas pessoas assim. Aliás, eu queria fazer um parênteses aqui das frases que você encontrou aí, as pessoas mandaram para você umas frases muito bacanas, geniais, assim, muito legal. Foi muita frase interessante, assim, e algumas vezes a gente vê que a pessoa estava realmente abrindo o coração ali, né? Porque é uma coisa presente no dia a dia, sabe? E essa questão que você comentou, né? O ambiente, o chefe, a cobrança, né? A pressão pode fazer que eu reaja de uma maneira desequilibrada e eu vou postergando as atividades, né? E a ideia nossa de trazer esse bate-papo também para o momento da pandemia, quando as pessoas mudam de ambiente, é avaliar o seguinte: eu mudei de ambiente, então aquela pressão do colega, do chefe, do indicador, que pode estar até em algum dashboard, né, digital ou no mural da empresa, em relação ao que eu tenho que produzir, né, teoricamente não está mais ali aquela opressão, né? Eu posso estar num ambiente um pouco mais acolhedor ali da minha casa, né? Então, essa questão no home office é diferente. Você, Leandro, que, por exemplo, você trabalha direto, né, numa venture builder, com várias startups, né? As startups que estavam aqui no nosso prédio, agora 80% do andar aqui está vazio. Esse pessoal está todo trabalhando em casa, né? A atitude, a produtividade muda quando a gente vai para casa? O que você tem percebido nessas quantas semanas? 3, 4 semanas de Acho que até home mais, office, né? de pandemia? Acho que até mais. Olha, Flávio, eu tenho percebido assim, sabe? Isso varia muito de pessoas para pessoas, né? Mas na maioria delas, eu acho que piora, assim. Piora bem. Porque eu acho que a questão de ir ao trabalho, né? Ela está relacionada também a uma coisa muito relacionada a hábitos e a prioridades das pessoas. E como você acabou de dizer, né? Parece que às vezes, quando ela está num escritório e tudo mais, ela sente aquela pressão de ter alguém olhando, alguém acompanhando, se ela está produzindo ou não. E a hora que ela vai para casa, ela perde isso, né? E muitas delas relacionadas a esse hábito, elas têm aquela questão assim de mudar o grupo de prioridades, né? Então, por exemplo, eu estou indo para o trabalho, eu viro a chave, não, agora a minha prioridade é o trabalho. Quando eu volto para casa, eu volto a chave de novo, não, agora são meus filhos, minha esposa, eu tenho que passar na farmácia, padaria, enfim. Ele parece que as pessoas, de uma certa forma, mudam, né? Então, quando você tira essa questão da rotina da pessoa se vestir, sair e ir trabalhar, você quebra essa rotina delas, né? E, de uma certa forma, você mistura essas prioridades na cabeça dela. Então, na minha opinião, eu acho que, de fato, isso atrapalha muita gente. Eu acho que tem gente que consegue ir bem com isso, né? Agora, algumas das pessoas, algumas até que me relataram, né, que algumas já até falaram o seguinte: olha, em casa eu não consigo trabalhar. Então eu prefiro ir para o escritório, talvez ficar sozinho lá, com máscara, mas lá eu consigo produzir. Então, uma dessas pessoas até me relatou o seguinte, né, se eu tiver alguma tarefa para entregar no sábado, eu saio de casa no sábado ou no domingo e vou para o escritório, que só lá eu consigo produzir. Você percebe que o ambiente ajuda a pessoa a produzir? Eu acho que o ambiente ajuda, sim, porque é o fato dela ter muito tempo fazendo aquilo, parece que se torna uma rotina, né? Um hábito. Então, para muitas pessoas, sim, eu vejo que o fato de hoje ter que trabalhar
forçadamente aí em home office, atrapalha muito. E aí, no caso, ela acaba procrastinando ainda mais, né? Se ela já procrastinava antes, ainda mais ela procrastina. Eu acho que eu comentei com vocês nos nossos bate-papos aí da semana, que semana passada eu tinha visitado um cliente aqui no interior de Minas, que é uma empresa de origem japonesa, muito sistematizada, organizada, e eles me comentaram que tinha um planejamento de colocar no próximo ano 20 pessoas da área administrativa em trabalho de home office, né? Para testar isso, né? Se é melhor, se as pessoas podem se sentir melhor, economizar tempo, ter melhor qualidade de vida no deslocamento do trabalho para casa. Então, eles tinham esse projeto piloto, 20 pessoas. Quando caiu o problema da pandemia, eles colocaram 400 pessoas em home office, de uma semana para outra. Então, aquele planejamento de fazer a coisa gradativamente foi atropelado, né? E não sabiam o que esperar. Aí uma das devolutivas positivas aí foi o setor de contabilidade, esse cliente me comentando, que o fechamento do mês foi em tempo recorde, que o pessoal de contabilidade rendeu muito mais em casa do que normalmente renderia. Claro que pode ter vários fatores isso, né? Mas imagino que tudo é muito variável, né? Esse foi o exemplo oposto, né? Da pessoa em casa, naquele momento ali, de surpresa até, acabou produzindo mais, né? A gente comentou isso durante a semana, né, Flávio? Sim. E a questão é que isso é um comportamento, né? Exato, acho que essa é uma evidência, aí eu tenho que discordar um pouquinho do Leandro, no seguinte sentido. É muito comum a gente fazer uma ligação entre o que a gente está observando e adotar isso como uma verdade, né? Então, o que o Leandro trouxe, o que você trouxe, são duas observações, né? Que justamente se contrapõem, né? Então, como é que eu vejo essa situação do home office, por exemplo? Agora eu já estou 16 anos, né, de home office. Eu comecei o meu home office quando eu trabalhava na Dell Computadores, em 2004, então saí dessa rotina diária, né? Enfrentei muita dificuldade, sim, como muitos estão enfrentando hoje. Algumas pessoas enfrentam a dificuldade lá de não conseguir se desligar do trabalho, por exemplo, porque a casa virou um ambiente de trabalho. Então tem como você falou, né, muitas variáveis influenciando. Mais especificamente com relação à procrastinação, como é que eu vejo a procrastinação? Procrastinação, como eu falei agora há pouco, é um comportamento. Ele é um comportamento que aflora com certeza, estruturado em uma crença, em uma programação mental que nós temos. Então, quando a gente pega o exemplo do Leandro, por exemplo, ficou redundante, né? Quando a gente pega o exemplo do Leandro, a gente reforça esta minha crença de que o ambiente, o local em que eu estou, faz com que eu seja mais produtivo ou menos produtivo, faz com que eu tenha o comportamento de procrastinação ou não, tá? Aí mora hoje, como nós entendemos, né? Mora um grande mal-entendido, que a sua experiência está vindo de fora. Qual experiência, Flávio? A experiência de repente, angústia, ou de não estou produtivo, ou de ansiedade, né? Este comportamento, ele não tem nada a ver com o ambiente, tá? E a gente vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Veja que nas frases que você trouxe, eu elenquei algumas aqui também, lembrei de algumas que são minhas também, tá? Aqui não tem ninguém melhor que ninguém, né? Procrastinação é um comportamento que pode aflorar em mim, no Fred, em qualquer um que está aqui nessa live hoje. Quando estamos por isso que eu falei, quando estamos num estado mental de menor clareza mental, a procrastinação pode ser algo que aparece, assim como a ansiedade, assim como o estresse, tá bom? E aí eu elenquei aqui algumas coisas que vão gerando o reforço dessa crença. Por exemplo, sob pressão eu funciono melhor. Então a pessoa às vezes ela fica esperando o chefe ou alguém cobrar
Porque daí, ou o calendário cobrar, né? Ou a data final cobrar. E daí ela, agora eu vou produzir, né? Então, data final, calendário, não tem o poder de fazer você produzir ou não. Não tem o poder de fazer você sentir pressão, como o Fred falou, né? É só uma data, é só um deadline lá que a gente chama, né? Outra crença que gera procrastinação. Eu preciso estar melhor preparado para fazer isso. Eu preciso, sei lá, treinar mais, preciso estudar mais, preciso estar mais perfeito. Aí entra um pouquinho do perfeccionismo. Outra coisa, futuro. E se eu não fizer um bom trabalho? Se eu não fizer um bom trabalho, eu tenho que me preparar melhor. E aí, nisso daí, você vai perdendo tempo, energia, em vez de estar executando e fazendo. E se eu falhar? O que vai acontecer, né? Eu preciso de alguma coisa que me motive. Ou, essa é uma tarefa chata. Tarefa chata também é outra coisa que a gente também vai colocando nas caixinhas das nossas crenças. Existem tarefas chatas, existem tarefas que não são chatas. Perceba que no momento em que você está muito fluido, só para a gente desvincular isso um pouco, perceba, por exemplo, às vezes eu acho lavar louça muito chato, mas às vezes eu acho lavar louça uma delícia, eu vou lá e faço com prazer. Ou não acho nada, simplesmente vou lá e faço, certo? Então esse vínculo entre as coisas externas, tarefa chata, chefe, datas, e o que eu estou sentindo, o que eu estou experimentando, como procrastinação, por exemplo, não existe essa relação. Tá? Então, eu vejo que quando a gente se vincula a ambiente, local de trabalho, pessoas ao meu redor, tipos de tarefas, a gente está vinculando toda a nossa energia e nossa produtividade nessas coisas externas. E isso não é um fato. Veja o que aconteceu nessa empresa que você falou, né? As pessoas estavam em casa, talvez até com mais distrações, né? E produziram mais, né? Então, eu vejo que há sim uma necessidade de, enquanto seres humanos, enquanto profissionais, nós ganharmos um entendimento mais profundo sobre a nossa natureza humana, sobre a gente entender que este vínculo não existe. Este vínculo só existe aqui, na nossa crença, na nossa programação. Ele não é um fato. Acontece que quando a gente olha para alguns fatos, a gente pega, por exemplo, o fato do Leandro, né, que ele trouxe, o ambiente, sim, me traz pode promover maior procrastinação. Aí eu acredito nisso, eu reforço a minha crença. Aí o Zanota fala, olha, não, lá na empresa japonesa eles produziram mais. Aí provavelmente já vem uma outra crença assim. Não, mas então a empresa japonesa... É japonês. Ou é porque é japonês, ou porque os caras devem ter cobrado muito mais, eles devem ter feito mais pressão ainda, e aí, ou as pessoas são especiais, são muito diferentes. Não é normal. Isso não é normal. Ou estão com medo de perder o emprego e estão querendo mostrar mais serviço, né? Também, né? Acontece isso também. Mas o meu ponto aqui é realmente a gente entender um pouco mais a origem dos nossos sentimentos e que isso não é vinculado a nada externo. É vinculado, sim, ao que eu estou pensando sobre a tarefa, ao que eu estou pensando sobre estar aqui, livre, solto em casa, e não tem o chefe 100% do tempo me cobrando e me colocando pressão, e aí eu acho que eu não produzo nesse ambiente. Tem um comentário aqui do Mário Moreira no YouTube aqui, né? Ele comentou assim: considerando a tecnologia disponível e o número de interatividade com clientes e superiores, essa procrastinação diminuiu bastante, uma vez que mesmo no escritório existia isso, né? Então a interação da tecnologia, ele coloca aqui que pode ser uma substituição àquela cobrança direta física, né? Veja, outra visão também. Minha esposa está de home office, né? E agora essa pressão ou essa cobrança aumentou muito, porque na empresa dela o entendimento ainda é um pouco mais conservador, vamos dizer assim, né? Então acredita-se que a pessoa em casa não vai produzir, vai ficar assistindo, sei lá, existe sessão da tarde ainda, vai ficar fazendo outras coisas, né? E eles estão vendo que não é bem um fato mesmo, mas eles ainda seguem, tipo, reuniões todos os dias, né? Usando os recursos, mas tudo bem, é um aprendizado.
essa questão, eu já vou pedir para o Fred falar. Porque é o seguinte, ó, o ambiente, né, a cultura da empresa. Você falou que a sua esposa trabalha numa empresa mais conservadora, então eles estão mantendo a rotina com a tecnologia, né? Para que a rotina garanta que as coisas sejam feitas, né? Aqui, nesse prédio que nós estamos, o Leandro e eu, é um prédio descolado, de tecnologia, de inovação. Então, aqui, a 10 metros de onde eu estou, tem uma mesa de ping-pong. Do ladinho tem uma mesa de pebolim. Tem uma outra sala com os puffs e videogame, né? E a sala de descompressão, a famosa lá, com puffs também, uma biblioteca e um clima escuro, né? Por incrível que pareça, essas coisas que para mim, mais velho, tradicional, parecem distrações, para o pessoal que vem aqui, 20 anos mais moço, é produtividade e criatividade. Né? Então, assim, é difícil de não cair na armadilha, e eu digo que é armadilha porque eu participei do treinamento de vocês, então eu sei que vocês estão focados, né, em abrir os olhos da gente, que a experiência se faz de dentro para fora, né? Mas nas organizações, na cultura organizacional, a gente tem um exemplo, por exemplo, de um ambiente que é todo descontraído, com, entre aspas, distrações, um outro ambiente que é estruturado, e a gente está ativamente nas organizações trabalhando de fora para dentro, criando condições para que aquilo aconteça. Né? Então, isso. Fred, o Flávio, é sempre uma pegadinha nisso, né? É uma pegadinha, né? É uma pegadinha isso aí. O Fred, acho que pode falar. Então, o que acontece, né? Então, acho que dando um apanhado aí, né, do que foi discutido, o que a gente tem? O fato é de que hoje está um pouco diferente, né? Mas normalmente a gente passa mais tempo na empresa, né, ligado ao trabalho, do que nas outras relações, em casa e etc. Então, assim, a pessoa, ela naturalmente, né, respondendo parte daquela pergunta, ela leva para os dois ambientes a forma com que ela encara, como ela sabe viver a vida, digamos assim. Então, os comportamentos dela e essas crenças, né, que meio que ditam esses comportamentos, ela leva tanto para o trabalho quanto para casa, tá? Muitas vezes. É isso que eu acredito, né? Agora, em relação a esse olhar que a gente está evidenciando aqui, que não é assim que nós funcionamos, né? Então, o que acaba acontecendo? A hora que você dá força para o que está fora influenciar o que você está sentindo, aí é lógico que, por exemplo, se você depende de um chefe para que a sua produtividade seja alta, então você vai considerar a ausência desse chefe como a ausência de produtividade, concorda? Por quê? Porque você vai buscar o antídoto fora também. Então, o que acaba acontecendo é você acaba entrando nessa sinuca, entendeu? Se você entende que tudo que você sente vem de fora, ou seja, depende de circunstâncias, de situações, de etc e tal, ou de ter ou não ter a sinuca, ou o pebolim, ou o videogame para você fazer uma descompressão, logicamente você vai acreditar que, poxa, sem aquilo eu não consigo ser produtivo. Então, o que a gente acaba fazendo, muitas vezes, quando a gente não trabalha mais para dentro, né, de como a gente lida com a realidade, da forma, através desse paradigma que a gente apresenta para as pessoas que é o mais alinhado com a realidade, o que acaba acontecendo? Você fica refém dessas coisas. E aí você fica colocando atributos para tentar compensar uma pressão, por exemplo. E, na verdade, quanto mais você faz isso, mais você depende do externo. E menos liberdade você tem para ser produtivo independente da circunstância, que é uma coisa que todo mundo busca, que é a tal da resiliência, por exemplo, né? De você poder passar por uma situação difícil, mas você voltar lá e estar produzindo da mesma forma. E não, se você não tem uma certa condição, uma certa circunstância, não, aí você, poxa, está atrelado àquilo, então eu não vou conseguir executar. Então, você acaba criando uma relação de dependência. Quanto mais coisas você coloca nesse mecanismo, né,
isso pode cada vez mais agravar. Não é uma coisa sustentável. E a gente está apontando aqui para uma direção que é o entendimento para que seja sustentável essa independência do que está fora de você. Tá? Para atingir o nível de produtividade que naturalmente você já tem quando você está numa zona de mais clareza mental, de menos influência, né, externa. Eu pensei que você ia falar zona de conforto. A Patrícia aqui nos comentários do chat ao vivo escreveu, né? Eu chamo preguiça de conhecer o novo. Dá trabalho sair da zona de conforto. O que acontece é que muitas vezes você já está acostumado com os problemas que você tem. Então você lida com ele daquela forma e tudo bem. A hora que surge uma coisa muito nova, de repente você se sente sem chão, né? Pandemia, por exemplo. Exato. Sim. É uma evidência, né? Assim, a gente está nisso. Tanto é que você mesmo exemplificou. Quantas empresas que, por exemplo, eram super contra o home office, agora a gente nunca mais vai voltar com a mesma condição que era antes. Independente se a gente vai poder voltar a trabalhar no escritório ou não, mas todo mundo já sentiu o gosto do home office. E, inclusive, as empresas, no que diz respeito aos custos que envolve a pessoa estar no mercado de trabalho lá em loco ou através do home office. Tem muitas complexidades envolvidas nesse novo panorama, né, que está se abrindo, inclusive depois da pandemia. Então, quanto mais a gente olha para como a gente interpreta a realidade e para dar essa liberdade para os nossos colaboradores, por exemplo, menos influência dessas coisas externas que podem mudar de uma hora para outra, como assim aconteceu com nós todos, você vai ter. E isso é muito poderoso. Né? Aqui eu convivo sempre um pouco com esse ambiente, né, que quer colocar as pessoas de maneira mais livre. Então, você tem horários flexíveis. Mas é o ambiente que está proporcionando isso. Isso é fora, não é? Então deixa eu fazer um adendo aqui, porque você trouxe o assunto, por exemplo, do videogame, da sala de descompressão. A gente não está falando que isso não é legal, que não precisa disso, né? Ou que você não... não, isso aí não funciona. Não, não é isso. A questão é, você pode querer ter um ambiente muito legal, com salão de jogos, para que as pessoas tenham esse momento ali de descontração. O ponto que a gente está apontando aqui é que não é este ambiente que descomprime. Tenho certeza que vocês já experimentaram, vocês já estão aí há um bom tempo. Pessoas que foram lá e saíram de lá talvez até mais estressadas. Então... Burnout. O Leandro tem um mentorado que teve burnout aí, não é? No final do ano. Talvez ele até frequentava lá a sala de descompressão. Então, é uma ilusão, como o Fred apontou, é uma ilusão muito grande você acreditar que a sua mesa de trabalho é estressante e a mesa do Pebolim é desestressante. É o mesmo mal entendido que a gente estava falando agora há pouco. Não é o de fora que te faz bem ou o que te faz mal. É esse ponto que a gente precisa ganhar um maior entendimento para ganharmos liberdade dessas coisas. Porque o dia que a mesa de Pebolim quebrar, você está lascado. Se você acredita que a mesa de Pebolim te desestressa. O dia que alguém resolver reformar a sala de descompressão e não tiver a sala por uma semana, vai ser uma pandemia de estresse dentro do Raja Valley. Né? Então é isso que a gente precisa ganhar entendimento, que a gente não está falando contra. A gente só está querendo promover a liberdade da sua experiência de estresse, da sua experiência de bem-estar. Ela não está diretamente vinculada ao externo. Esse é o nosso ponto. Eu acho que uma revolta acontece se a máquina de café quebrar. Isso sim. Com certeza. Aí não tem jeito, né, Fábio? Inclusive, eu estou muito feliz, né? Até hoje aqui o vizinho tem uma máquina de café expresso que está subutilizada. Nos quase presenteou ela, porque a ocupação do prédio está em 20%. Quer dizer, vamos aproveitar algumas facilidades aí. Os benefícios da crise. Os benefícios, né? Pessoal,
eu entendo a tônica, né? Que a gente cria a experiência de dentro para fora. Isso. Mas a gente está em ambientes que podem ter facilidades que nós podemos usar conforme a necessidade. Se não tiver aquela facilidade disponível, se eu estiver bem internamente, Tá tudo não bem. vou me desesperar por causa disso, né? Não vou ser dependente disso. Mas procrastinação é uma coisa que é tão forte, é uma coisa tão angustiante para algumas pessoas, como nessas mensagens até que a gente recebeu, que tem muita técnica para ajudar as pessoas, né? Para como priorizar, como usar a matemática do tempo de forma que eu consiga entregar no prazo certo, como que eu me organizo, como que a gente estabelece prioridades, e daqui a pouco eu estou priorizando. Aí tem um aspecto extremo da técnica, né? Eu estabeleço prioridades, aí depois eu tenho tantas prioridades que eu tenho que fazer subprioridades, digamos, né? Mas assim, vocês teriam para compartilhar com a gente, assim, com quem está vivendo também essa questão de procrastinar e o ambiente de home office e pandemia, técnicas para ajudar a passar por esse momento, seja de organização ou seja de comportamento? Ô, Flávio, isso é engraçado você falar, porque, como eu citei antes, né, desde a época que eu fiz gestão de projetos, e assim, desde muito antes disso, né, N teorias aí, N artigos de administração saíram a respeito disso. Saíram a respeito de você melhorar a produtividade, né, aumentar a produtividade. E assim, de uma certa forma, também reduzir a procrastinação. Eu acho que as duas coisas estão ligadas, né? E é interessante, sei lá, de 50, 60 anos talvez para cá, o tanto de ferramentas que saíram para isso e como que elas foram evoluindo, né? E hoje, ainda mais com o uso de tecnologia. Então, assim, vou citar alguns exemplos, né? Eu lembro que em uma das empresas que eu trabalhei, né, inclusive, você tinha módulos lá para trabalhar a gestão do tempo, para poder se organizar melhor, planejar melhor, talvez definir prioridades, as atividades, o que seria importante, o que seria urgente, mais importante, menos importante, né? Enfim, você hoje tem uma série de aplicativos que você consegue se organizar melhor com isso. Depois veio evoluindo isso, né? Hoje nós temos metodologias ágeis, onde você consegue usar o Scrum, e aí você define as atividades, né, bem detalhadas, e você faz aquele acompanhamento semanal, às vezes quase que diário, das atividades que foram feitas, né? Justamente para ir trabalhando essa parte do acompanhamento da atividade, se ela realmente está sendo feita ou não, né? Porque você tem projetos hoje de TI complexos, onde várias pessoas precisam fazer as atividades para que você consiga entregar um produto. Então, assim, depende muito de várias pessoas fazendo isso, né? Eu lembro também, né, em relação à concentração, de uma ferramentazinha, uma técnica que foi muito usada, ainda que é o Pomodoro, onde você mede mais ou menos quanto tempo você consegue ficar concentrado numa atividade sendo produtivo, né? E aí vem muito isso que você falou, da questão dos espaços, da descompressão, né? Que foram feitos N estudos dizendo assim, você consegue trabalhar às vezes 25, 30, 40, 45 minutos e aí você dá uma pausa de 5 minutos, vai no banheiro, toma um café, dá uma descomprimida, né? E de tanto em tanto tempo você tira uma folguinha maior. Então, nesse tempo onde você está concentrado, você tenta tirar as distrações, né? Então, assim, é interessante essa comparação que você fez, né? Que às vezes alguns ambientes desse pode atrapalhar, como pode ajudar, né? Mas de novo, né? Isso são ferramentas, isso são técnicas, né? Então, assim, pegando um gancho aí no que o Fred e o Flávio estão falando, né? Aí me vem a seguinte questão, né? Será que esse tempo todo as empresas estão apostando em técnicas e ferramentas olhando para o lado errado, né? Olhando para o lado cultural, olhando para o lado da organização, olhando para o lado assim da pressão propriamente dita, né? Em cima dos funcionários?
em vez de estar apostando, às vezes, nas pessoas, de talvez levar um entendimento delas sobre isso, fiquei com essa dúvida agora, assim, fiquei intrigado com o que vocês estão falando sobre isso, né? Dessa mudança aí de paradigma. Posso falar, Flávio? Deve. Tá. Senão eu vou falar de novo da mesa de ping-pong aqui. É bem importante essa pergunta do Leandro, porque realmente o que a gente está propondo aqui, enquanto entendimento, enquanto esclarecimento do nosso ponto de vista, é algo que realmente, como você falou, Leandro, é uma quebra de paradigma, tá? E aí a gente pode pegar alguns dados que você mesmo trouxe agora, por exemplo, com relação às técnicas, né? As técnicas, elas vêm evoluindo e a procrastinação também, né? Tipo, os dados que o Zanota trouxe, e a gente não precisa levantar dados científicos, mas a gente tem uma sensibilidade, a gente consegue perceber no nosso ambiente de trabalho ou na nossa vida mesmo, que muitas vezes a gente está com tanta técnica, tanta coisa para fazer, e ainda tem que aplicar a técnica, é mais uma coisa para fazer, percebe? Então, a fórmula que eu percebo hoje, que eu vejo com uma maior clareza, é que clareza mental mais ações, geram resultado, geram alta performance. Vou repetir, clareza mental mais ações igual a resultado. Igual um resultado bom, né? Uma alta performance, uma performance legal. Muitas dessas técnicas, Leandro, muitas delas, essas que você trouxe, a maioria delas estão focadas na ação, né? Organização, para poder agir, certo? Poucas delas se preocupam ou olham para clareza mental, né? Agora, então assim, as técnicas, já respondendo a sua pergunta, mas será que eu fiz tudo errado até agora? Não, tem muita técnica muito importante de organização, essa que você falou, né, do Scrum e você poder vislumbrar o projeto no maior detalhamento, isso é ótimo, muito bom, né? Agora, com relação a produzir clareza mental, produzir um estado mental de clareza, hoje eu não vi nada mais significativo do que ganho de consciência, do que entendimento de como nós funcionamos. Por quê? Mesmo com essas técnicas maravilhosas aí de organização e detalhamento de projeto, tudo, a pessoa pode procrastinar do mesmo jeito. Ela vai procrastinar. E a hora que começar ou seja, ela não vai agir, certo? E ela não vai agir porque ela não está com clareza mental. A hora que isso é medido, esse cara é descartado. Está fora do jogo. Tá certo? Agora, ninguém olhou para o outro lado da equação. E o que nós estamos propondo aqui é que olhemos a equação como um todo. Então, técnicas são importantes, mas não são as técnicas, nem o Pomodoro, que promovem bem-estar. Veja, eu já experimentei o Pomodoro um tempo na minha vida, tinha hora que dava vontade de quebrar o reloginho, porque eu não queria fazer a pausa. Estava muito produtivo. E tinha hora que eu não queria produzir, porque talvez era um momento que o meu sistema estava pedindo uma pausa. Então, quando a gente ganha consciência disso que a gente está propondo aqui para vocês, né? Olharem para isso. Quando a gente ganha essa consciência, é o que nós estamos colhendo de resultados, não só nas nossas vidas, na vida da nossa equipe, né, da Live Mind Brasil, e na vida dos nossos clientes. Os clientes eles estão mais sintonizados com isso, e ganhando melhor entendimento, maior consciência sobre como eles funcionam, eles percebem muito mais e ficam muito mais no estado de clareza mental. Logo, eles tomam mais ações, eles agem mais. Logo, a alta performance aflora. Não é algo que você toma um remedinho, tipo uma técnica, né? Você aplica a técnica e sai resultado. Aplica a técnica, sai resultado. É muito diferente disso, muito diferente. É realmente ganho de consciência que tem produzido muito resultado, né? E é muito mais simples. E outra, como eu falei agora há pouco, é de esvaziar.
Não é você pegar uma pessoa que já está com a cabeça tão cheia e com tanta coisa para fazer e colocar, olha, mas usa mais uma coisinha aqui, ó, encaixa mais uma coisinha no seu dia, mais uma técnica que aí você vai funcionar melhor. É bem diferente disso. Pô, legal. Alguma coisa? Muito bom. Ficou claro, Leandro, o meu ponto? E eu respondi a sua pergunta? Sim, respondeu. Eu, de uma certa forma, entendo assim, né? Bom, só tentando resumir da maneira como você falou, né? Digamos assim, pode ser que para certas atividades que eu venha a fazer, naquele momento, né? Eu use a técnica eu tenho uma vontade, talvez uma intuição de usar o Pomodoro e vai dar super bem, né? Vai dar certo. Mas nem sempre vai. Então, assim, resumindo, né, e corrija se eu estiver errado, a diferença não é a técnica que eu vou usar, né, mas talvez na clareza mental que eu esteja naquela hora. Exatamente, exatamente. O remédio, que seria a técnica, não vai funcionar sempre, não funciona para todos. Então, a gente pegar um remédio, querer enfiar para todo mundo e achar que vai funcionar, olha, está provado, não vai, né? Não vai. Então, é isso. É um ganho de consciência. Sim, poxa, legal, quero usar a técnica agora do Pomodoro. Vai lá e usa. Agora, pode ser que daqui a pouco não funcione. Se você ficar atrelado a isso, daqui a pouco você está irritado com a técnica. E a gente poderia extrapolar essa linha de raciocínio também, Endo e Fred, para o estresse, por exemplo. Olha, tem dia que eu estou muito estressado, e aí eu tenho, às vezes, o hábito de, eu vou correr para desestressar, né? Então, tá, legal, mas nem sempre a corrida vai me desestressar, né? Ou alguma ferramenta, jogar um videogame, fazer boxe. Eu, por exemplo, né? Eu usava muito trilha, né? Fazia muita trilha de moto, final de semana, para falar assim, cara, isso me desestressa, né? Mas lembrando que agora nem sempre, né? Desestressava, né? Porque às vezes você passa, uma expressão muito usada aqui, né? Passa a trilha inteira andando de moto pensando na morte da bezerra, né? Então, assim, parece que você volta mais estressado, né? Exato. Imagina se fura um pneu, então. Nossa, aí pronto. Sim, dá para extrapolar. É que o nosso assunto realmente a gente focou em procrastinação, né? Como o Flávio propôs aí, mas isso serve para tudo, Leandro. Estresse, ansiedade, depressão. Se você ganhar consciência, alegria, felicidade, é a mesma coisa. A gente está propondo que todos nós possamos ganhar esse entendimento de que a minha experiência de vida, seja de estresse, de ansiedade, de procrastinação, ou de alegria, de felicidade, de amor, não depende de nada de fora. Ela está estritamente vinculada ao que eu estou pensando sobre o que está acontecendo. E aí a gente fica apegado a esses pensamentos, né, e remoendo, e aí vai mantendo ou o sentimento ou o comportamento. Aí isso vai se mantendo, vai se prorrogando. Então, sim, dá para extrapolar com certeza. É exatamente o que a gente vai chegando à conclusão conforme a gente vai caminhando nesse entendimento. Tem uma frase aqui, ó, uma das tantas dessa semana que eu recebi, que a pessoa colocou: não, eu não sou um procrastinador. Eu só percebi que funciono muito melhor sob pressão. Foi o que você falou lá no início. Foi o Fred ou o Flávio que comentou isso? Eu comentei isso. Você comentou, né? É isso aí. A pessoa já se conhece. Ela sabe que ela funciona melhor sob pressão. Por isso eu deixava tudo que é importante para a última hora. Agora virou um estilo de vida. Então, eu entendo assim, né? Agora é natural trabalhar dessa forma. É o estilo da pessoa ser. Eu fui muito desses aí. Eu acreditava nisso também. Hoje eu me livrei disso. Não acredito mais nisso. A gente teve a sorte em outubro do ano passado, Fred, quando o Flávio Endo veio aqui para Belo Horizonte dar a primeira vez o treinamento da Live Mind, de ser exposto. Foi dezembro? Dezembro, é verdade. A gente foi exposto a essa visão, né, de que a nossa experiência funciona de dentro para fora, que a gente que cria ela.
Né? E na minha cabeça tem um pouco a ver com o que a pessoa colocou aqui, né? Que a procrastinação agora é um estilo de vida para ela. Ela vê dessa forma, através da procrastinação. Quando a gente passou pelo treinamento de vocês, eu fiquei com essa impressão, né? Que como é um modo de ver o mundo, de dentro para fora, também é um tipo de estilo de vida a ser utilizado. E aí, quando a gente enfrenta os desafios como agora, né? Pandemia, home office, falta de tempo, organização, procrastinação, esse estilo de olhar as coisas como, ou olhar uma experiência como criada de dentro para fora, ele pode ser útil muito, né? Só que como a gente passou 3 dias com o Flávio, Fred, aqui em Belo Horizonte, explorando esses assuntos, tendo interação, questionando, desenvolvendo o raciocínio, até cair a ficha na cabeça. E agora, quando a gente diz que a experiência é de dentro para fora, isso tem um significado para nós, né? Quando a gente tenta transmitir isso para outras pessoas com problemas mesmo, né? Todos estamos lidando com problemas, mas situações assim como, né? A pessoa colocou aqui um estilo de vida para mim procrastinar. Eu percebo que dizer que a nossa experiência se cria de dentro para fora ainda parece muito teórico, né? Eu pensei numa analogia aqui, eu não sei se vai ser útil para todos, mas eu acho que tem um pouco a ver com o que o Leandro falou, que são as técnicas, tá? Então, se imaginem num automóvel, tá? Você está no automóvel e está lá na boca da noite, já está escurecendo, já está começando a ficar mais escuro. Aí você imagina a seguinte circunstância. Vamos supor num automóvel que você tenha uma lâmpada, que seja aquelas lâmpadas comuns das antigas, tá? Aí você vai ter uma visão lá de fora. Aí você tem uma outra condição, que é, por exemplo, você coloca uma lâmpada halógena, que era a lâmpada da vez, antigamente. Beleza. Vai ter uma visão um pouco melhor. Tá. Aí você pensa, poxa, então eu tenho agora os faróis de milha, então eu pego e ligo, agora eu tenho farol de iluminação a LED, e assim vai. Então eu estou ajustando ali o que está fora para eu conseguir ter uma visão maior, mais ampla, etc. Né? O que a gente está apontando é que você não tem um para-brisa? O para-brisa que te isola, né, de dentro do carro, a sua visão ela é interferida pelo para-brisa. O que a gente está falando é que a clareza mental é esse para-brisa. Se você não limpar esse para-brisa e deixar ele o mais cristalino possível, ou seja, com mais clareza possível, você não vai ganhar o benefício dessas técnicas, por exemplo, porque você não vai estar com clareza mental para você discernir direitinho sobre isso, sobre o que está fora, entende? Então, pensem nessa clareza mental como a possibilidade de limpar esse para-brisa. E limpar o para-brisa significa tirar esses pensamentos, né? Turbulentos, né? Que embaçam essa sua visão do que está fora. Então, é nesse sentido, acho que para tentar deixar um pouco mais tangível aí para a galera que está junto conosco, né? Eu acho que o termo, né, clareza mental, consciência, transmite significado para as pessoas, né? Alguns comentários aqui do chat do YouTube estão aqui, né? Daniele Rolle colocou: ganhar consciência significa ganhar liberdade. Né? O Fabiano: ganho de consciência, tudo caminha para o autoconhecimento. Se nos permitirmos ser julgados pelos outros, antes de nos conhecermos, nos sentiremos mal e procrastinadores. De novo, de fora para dentro, né? Se a gente acredita nisso, a gente vira refém disso. Então, acreditar no outro ou no critério do outro é um parâmetro de fora para dentro. Sim, da mesma forma que se você pensar, né, que a gente tem uma literatura infindável a respeito dos 4 ou dos 10 hábitos e métodos infalíveis para você conseguir, por exemplo, não procrastinar ou ser mais produtivo, por que a gente tem essa quantidade infinita de material? É porque nenhum deles, por si só, são 100% efetivos. Eles foram efetivos para quem escreveu e muitas das coisas que a gente enxerga nessa literatura
elas podem ser úteis em um momento ou outro para nós, mas elas não funcionam 100% do tempo, porque é uma abordagem de fora para dentro. A hora que você começa a enxergar através desse paradigma que a gente está colocando, você vai criar, você vai entender a física e não vai precisar da ferramenta, entende? Você vai ganhar mais poder, porque você entende de como funciona a física. E aí é muito mais poderoso do que como funciona uma ferramenta, entende? Ô Fred, pegando um gancho aqui, né? Eu acho que inclusive até o Endo, quando foi trabalhar em casa, né? Há quanto? 16, 17 anos, né? Provavelmente ele deve ter escutado alguém falando assim, né? E a gente escuta muito, né? Olha, agora que você vai trabalhar em casa, você tem que criar novos hábitos. Né? Com certeza. E muito dessas técnicas assim de produtividade, né? Até um dos livros mais famosos, que é os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, né? Elas são muito relacionadas a hábitos, né? Então, assim, você tem que mudar o seu hábito, criar novos hábitos, mudar o hábito para que você consiga produzir melhor, ganhar mais dinheiro, enfim. E é o que você falou, né? Se fosse infalível, todo mundo que leu o livro estaria milionário. Só precisava de um livro, né? Só precisaria de um Não livro. precisa demais. E ele começa normalmente falando que ele descobriu o segredo, né? Exato. Então, Pessoal, a gente já está acabando o tempo, né, Zanotto? Isso, a gente tem 8 minutinhos. Com relação ao que você falou, aqui tem um pouquinho menos, mas com relação ao que você falou, né? Esse ganho de consciência, ele leva-nos a entender que nós nunca funcionamos de fora para dentro e nós nunca vamos funcionar. Então, não é como uma crença. Eu e o Fred, a gente não acredita nisso. A gente entende, e vocês também, né, vem fazendo essa jornada de ganhar um maior entendimento sobre como funcionamos, como nós funcionamos. E o fato de nós estarmos nessa jornada ou ganhando maior entendimento disso, não quer dizer que eu funciono de dentro para fora e você funciona de fora para dentro. Não é assim. Entendeu o que eu quis dizer? Não é assim, eu acredito em gravidade e você ainda não acredita, então você flutua e aí eu caio. Se eu tropeçar, eu caio. Não é isso. Gravidade, independente se eu acredito, se eu conheço, se eu sei o que é, funciona para mim, não é? Funciona para você. E esse paradigma que nós estamos querendo, que nós estamos trazendo com uma maior relevância para o Brasil, é realmente ganharmos entendimento de como já funcionamos, tá? Então, só para não ficar achando que é um estilo de vida, então eu preciso acreditar nisso, tá bom? Não é acreditar, é um despertar, caramba, é mesmo, a gente funciona de dentro para fora. E nunca funcionamos ao contrário. Experimentável, né? Só esse parênteses aí que ficou aqui, a hora que você estava falando sobre estilo de vida. Sim, mas Endo, assim, um dos grandes desafios, né, eu acho que para as pessoas, né, em relação, assim, a manter, a talvez buscar esse equilíbrio, né, e vencer esse desafio de às vezes trabalhar em casa, que pode estar gerando muita ansiedade para muitas pessoas, pode estar gerando muita frustração, né, às vezes até uma depressão, né? O que você indicaria, assim? Como é que seria a busca a fazer para melhorar esse entendimento? Assim, como que a pessoa pode começar a ter acesso a isso, né? A esse tipo de conhecimento, a começar a trabalhar, a começar a entrar nessa jornada de fato? De ganhar essa consciência, né? Ótima pergunta, Leandro. E realmente a gente tem que deixar aqui, né? Se a gente não vai deixar nenhuma técnica, nada, né? Então vamos deixar aqui algo mais substancial para vocês. Enquanto eu esqueci de pegar um livro, que eu acho que é legal a gente falar sobre um livro bem rapidinho, pode ser, Zanotto? Claro, só para a gente dar uma recomendação de livro, e enquanto isso o Fred vai falando enquanto eu vou ali pegar. Pode ser? Beleza. Então, Leandro, aproveitando então, o que acontece? A gente da Live Mind, a gente promove, além de soluções para empresas também, né, que é uma consultoria que envolve também levar esse discernimento, esse novo paradigma, a gente atende as pessoas físicas também, né?
E para as pessoas físicas, a gente tem 2 programas. Um programa que a gente chama de Desperte, no qual, em 2 horas, 2 horas e meia, a gente dá uma boa aprofundada, né, nesse paradigma. Então, a gente consegue já levar valor para as pessoas, elas já saem de lá já com um entendimento que ela consegue perceber e aplicar, assim, sentir o impacto disso na vida dela, né? E a gente tem um programa um pouco mais extenso, que foi o que vocês participaram, que é de um final de semana, né? Uma sexta, sábado e domingo, mas é uma conversa muito gostosa, na qual a gente fala sobre esse assunto de forma bem aprofundada, tá? E a gente tem tido resultados, assim, espetaculares, tá? Tanto na vida pessoal, vida profissional, assim, isso tem implicações que avançam muito, assim, na vida da pessoa, né? Então, é uma coisa que a gente tem tido um resultado espetacular, assim. Não. E para empresas, né, a gente também tem um serviço de consultoria que a gente presta para as empresas, onde a gente, no grupo, né, a gente consegue levar esse entendimento e o grupo todo fica muito mais coeso, né, com maior clareza mental, procrastinação fica lá no passado, problemas de ansiedade, afastamento também, por conta de ganho de consciência, tá? Então, é um programa que a gente chama o programa de consultoria, né? Liderança inspiradora, onde a gente leva esse entendimento para dentro das empresas também. E eu trouxe aqui o livro para a gente deixar de recomendação aí para todos, tá? Chama-se, deixa eu ver, ficou muito claro, né? Uhum. Mais perto, talvez? Foucault? Não. A Revolução do Pensamento. Vou deixar mais longe aqui. Deixa eu ver assim. Não. Não tá ruim, né, Zanato? Deixa um pouco a 45 graus, pronto. Ótimo, aqui a iluminação que está refletindo. Isso. Então, olha só, tá tudo bem, Fred. Pode deixar assim. A Revolução do Pensamento, o nome do livro. A gente pode deixar o link também para vocês na descrição do vídeo, quando a gente já publicar esse vídeo. A Revolução do Pensamento, do Michael Neill. Este livro, talvez você não vai encontrar ele para comprar nesse formato físico, tá? Você só vai encontrar ele e-book. Na Amazon, na Saraiva, enfim, os e-books você encontra. Leitura super tranquila, super gostosa. Não é de adicionar nada na sua cabeça ou mais coisas para você fazer. Como eu falei lá no LinkedIn, né, Zanota? Essa conversa era para a gente esvaziar um pouco, deixar um pouco mais leve, né, o seu dia a dia. Não, legal. Eu ia pedir para vocês, então, depois publicar na descrição desse vídeo, né, o link para o livro e para o próximo evento, o Desperte-se. Isso, Na verdade, exatamente. os dois, né? Você tem uma programação mais longa, que foi o que nós fizemos aqui presencialmente em Belo Horizonte, que agora você faz à distância também, e uma mais curta também, né? De 2 horas, 2 horas e pouco. Se você puder colocar nos comentários, que vai ficar gravado aqui, né? O link para esses 2 eventos, eu acho que ia ajudar bastante as pessoas que nós convidamos para assistir esse bate-papo, porque eu acho que depois que a gente tem a chance de fazer, seja num evento mais longo ou mais curto, um bate-papo interativo com vocês, a ficha começa a cair com mais facilidade, né? Porque muitas vezes o jeito que a gente se expressa, né, nos contradiz. E quando alguém aponta, cai a ficha. Não, realmente, eu estou vendo de um jeito e, na verdade, poderia acontece de outro, não é nem ser visto de outro, né? Eu estou reagindo de um jeito perante as circunstâncias, mas o que realmente está acontecendo é outra coisa. Quando você aponta isso no diálogo, a ficha cai. E aí, essa coisa de dizer que o paradigma é de dentro para fora faz sentido. Então, eu acho que é muito interessante essa interação, né? Acaba ficando um pouco mais palpável, né? Fica mais palpável, é verdade. A gente vai deixar, então, o link para o Desperte-se. É uma lista de espera, porque a nossa próxima data ainda não está definida. É um evento bem gostoso, 2 horinhas, onde a gente já aprofunda bastante. As pessoas já saem, muitas vezes, já colhendo frutos mesmo, né? E a gente vai deixar o link do intensivo, que vai acontecer agora no dia 19, 20 e 21 de junho, tá bom? Independente, podem anotar o número do meu celular, que eu deixei aí no meu nome, ó, eu troquei o nome aqui embaixo, em algum lugar, 97503-3906.
pode me mandar uma mensagem que eu também passo pelo WhatsApp aí as informações. Legal, muito obrigado. Pessoal, chegou no tempo, extrapolamos o tempo que a gente tinha marcado, né? Obrigado pela presença de todos. Por favor, Leandro, Fred, Flávio, se quiserem dar uma última palavra aí, fiquem só tenho a agradecer aí a vontade. presença do Flávio Endo, do Fred, do Zanota aí, por ter organizado esse bate-papo. Eu acho que é muito rico para todo mundo. E valeu mesmo. Exato. Queria agradecer mesmo a organização aí, viu, Zanota? E a gente está à disposição aí para conversar sobre as outras implicações desse estado de clareza mental que a gente consegue apontar para as pessoas, tá? Exatamente. Vai ser um prazer a gente poder manter essas conversas aqui. Eu quero parabenizar todos que estão aí na live, né? Porque você tirou esse tempo para você, né? Poucas pessoas fazem isso, né? Para ganhar realmente conhecimento sobre